Fala vascaíno, fala vascaína, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E os destaques de hoje são o seguinte: Vitor Ferraz, ex-Santos, é oferecido ao Vasco da Gama. Diretoria do Vasco se reúne com ex-funcionários. E também Vasco negocia patrocinadores e mira um patrocinador master para o restante da temporada de 2021. Isso e muito mais aqui no nosso Vasco em Destaque. Vasco em Destaque. Olá pessoal, se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, que é importante demais. Se inscreva aí, dê o seu like ou dislike, avalie o nosso conteúdo e também comente cada assunto que é tocado aqui no nosso Vasco em Destaque. E hoje vamos começar falando aí da reunião que teve lá em São Januário com os ex-funcionários do Vasco. Os ex-funcionários do Vasco, aqueles 186 funcionários que foram demitidos. Hoje teve uma reunião, o Sindiclube fez aí o impasse entre Vasco e os funcionários e chegou um resumo que não teve acordo. O acordo seria o Vasco pagar parcelado 33 parcelas a cada um de sua dívida com cada funcionário. E isso aí, infelizmente, não se concretizou, porque 64% de funcionários votaram não ao acordo. Então, o Vasco aí, mais uma vez, sofrendo na justiça, e dessa vez, pelo jeito, vai se complicar novamente, mais uma dívida que vai se estendendo, e o Vasco se perdendo pelo caminho. Lembrando que existe uma ação trabalhista para que todos os funcionários voltem ao quadro de funcionários, retomando os trabalhos dentro de São Januário. Isso aí fica feio, isso fica manchado, porque a mídia tradicional, televisada e radiofônica, vocês já sabem, né? Gostam de bater bastante no Vasco da Gama. E o Vasco, como sempre, se perdendo no caminho sozinho. Então, vamos aí torcer para que a justiça venha logo, tire esse pessoal que infelizmente não sabe gerir o Vasco da Gama, sempre se tropeçando nas próprias pernas, as pessoas não têm transparência, e está vendo aí, nem o próprio funcionário que lida todos os dias com eles, que fazem amizade lá dentro, querem acordo. Isso é complicado, tá? Isso é muito complicado e muito perigoso para a vida do Vasco da Gama. E também aí falando muito perigoso, a forma que o Vasco da Gama ele é conduzido, as negociações, os trâmites que se leva a fechar um acordo de contrato de jogadores, contrato de funcionários, de técnico, comissão técnica, médico, dirigentes, todas as pessoas que em volta do Vasco da Gama têm acesso a uma forma financeira de se beneficiar. Claro, deixando o seu trabalho prestado. Mas é bom botar um pingo nos is quando se fala em patrocínio. O Vasco, que tem aí a Havan, como vocês podem ver, e que só paga 3 milhões de reais ao ano, os 12 meses. E de repente, na tarde de hoje, vem uma notícia bombástica que o nosso rival, Flamengo, fecha um patrocínio de 6 meses apenas, de entre 6,5 a 8,5 milhões de reais. Aonde está a competência para negociar a marca Vasco da Gama? Infelizmente, isso mostra a inoperância dessas diretorias que passam pelo Vasco da Gama. Até onde vai? O ex-jogador e ídolo do Vasco,
o zagueiro, Odivan, teve no canal do Fábio Azevedo e não foi diferente. Soltou a lenha, falou tudo que tinha e que não tinha para falar. Falou, entre aspas, o Odivan, chamou a atual diretoria de incompetente. São incompetentes, não sabem gerir o Vasco. E ele mandou um recado ainda. Ele disse que de 97 a 2000 existia salários atrasados. Mas existia uma palavra que era credibilidade, coisa que essa gestão não tem. Naquela época lá se prometia e se cumpria. Hoje é uma interrogação. O Divan, que teve no canal do Fábio Azevedo, e transtornado com a situação do Vasco, se encontra muito chateado. E ele tem a razão, porque eu também me sinto muito magoado com a atual fase que o Vasco da Gama vive. E por incrível que pareça, tem sempre uma panelinha, alguém sempre querendo levar a vantagem. Chegou ao nosso conhecimento que o jogador Vitor Ferraz foi oferecido ao Vasco da Gama. Jogador de 33 anos. Esse jogador, pasmem, ele pertence ao mesmo grupo que são detentores dos direitos de Lucão, Werley, também o Marquinhos Gabriel. Então a gente fica aí de olho e pensando como que o Vasco está sendo gerido. Tudo bem, é um jogador que teve uma fase excepcional no Santos, não vinha muito bem em 2020, mas a gente aguarda mais um jogador para especulação. Mas, meus amigos, juntando tudo isso em miúdos, a gente faz uma reflexão do que se é o Vasco da Gama hoje. Parece compadre e comadre visitando o afilhado, onde na qual o compadre e a comadre são a diretoria e os empresários que se reúnem para saber o que vai dar para o afilhado que é o Vasco da Gama. Ao olhar o afilhado, se descobre que pouco ele merece, que é melhor comprar qualquer coisa para agradá-lo e depois sim sentar, fazer aquele banquete, fazer aquele passeio maravilhoso que seria, botando bem a clara, olhar o que é de benefício próprio e o que sim seria de benefício ao Vasco da Gama. Eu tô cansado de promessa. Para mim, essa história de empresa fechar patrocínio master é conversa da carochinha. Mais uma para colocar a faixa aqui, ó, para colocar o nomezinho no peito aqui e pagar 10 milhões. O Vasco não é clube de patrocínio master de migalhas. O Vasco não é time para ficar pegando refúgio, jogador já no final de carreira. Até quando o Vasco vai ficar dessa situação? Hoje eu cheguei num lugar com a outra camisa do Vasco, me falaram uma coisa que eu não vou falar aqui, mas que eu fiquei chateado e tive que engolir calado. Até quando? E outra coisa, a zoação não foi por Vasco estar na Série B, não. É diretoria mesmo. Diretoria. E eu fico pensando, até onde? E essa história de empresa, patrocinador master, só porque a Van vai pagar de 6 a 8 milhões ao rival? Aí surgiu esse burburinho para dar uma tampada de panos quentes? Ou vai ser a Forte Leve, que vai vir aí com 5, 6 milhões para fazer um master?
a mesmo valor que hoje a BMG paga. Pasmem, 6 milhões, um banco paga para estampar na camisa do Vasco a sua marca. 6 milhões, um banco. Que não dá para entender. Jorrou dinheiro no Atlético Mineiro e no Vasco é com migalha. Eu não consigo entender. Amigos, me desculpa o desabafo. Às vezes a gente perde a cabeça, como eu perdi agora. Mas isso são palavras sinceras de um vascaíno, ó, de coração, na qual ainda tenho esperança de ver Levenciano como presidente. O projeto Somamos como realidade. E um futuro melhor para o Vasco da Gama. Porque eu quero um Vasco forte e campeão. Porque gigante o Vasco já é. Saudações vascaínas. E a gente se encontra nos próximos vídeos.